Você sabia que a água da estância é considerada uma das águas minerais mais leves que existe? Captada a 120 metros de profundidade e num local privilegiado pela natureza, a fonte está localizada em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. E é daqui que surge a água levíssima, com uma composição mineral extremamente leve devido a um solo rico em rochas de diferentes tipos e cores, é que se consagram os benefícios medicinais especiais que ela possui, fazendo com que ela seja uma água única, pura e muito leve. Nossos cuidados começam com o respeito ao meio ambiente e ao incentivo à sustentabilidade. Desta forma, compreendemos que poderemos ir mais longe, fazendo a diferença e proporcionando excelência na qualidade dos nossos produtos. Água da estância, a água como deve ser. Aqui na Urban Arts, tudo é pensado em você, inclusive para o seu conforto na hora de fazer as compras. Além do atendimento que vocês já sabem com uma consultoria expert em arte, você também tem a tranquilidade de fazer as suas compras com calma, pois nós dispomos de estacionamento para você deixar o seu carro. E aí, o que está faltando para te vir nos fazer uma visita e levar a arte para o seu dia a dia e para o seu lar? Venha nos visitar e se encante com tudo que preparamos para você. Olá, bom dia! Você está no programa Aqui Entre Nós. Seja muito bem-vindo! Hoje nós temos aqui como nossa convidada a médica especialista em emagrecimento e menopausa. Vai dar muito o que falar. Bem-vinda, doutora Luísa Scolaperini. Para quem não conhece, por favor, já corre lá no Instagram. Como é que é teu arroba, Lu? Primeiro, obrigada pelo convite, Fê, para estar aqui no programa. Estou muito feliz. Estou ansiosa, nervosa aqui com todo esse estúdio. Relaxa. E para quem quiser me seguir lá no Instagram, então é @DRA, né, de doutora Luísa Scolaperini. Isso aí, bem-vinda, Lu. Obrigada. Por que eu te escolhi, né? A gente já teve um off aqui, já conversei bastante contigo. E eu acho que a doutora Luísa, ela traz com propriedade dentro das redes sociais as questões técnicas de emagrecimento, de ginecologia, de menopausa, mas também ela aproxima os pacientes e aproxima o público do Instagram realmente com um conteúdo não só de qualidade, mas acessível. Porque assim, Lu, eu como tua paciente, eu me sinto à vontade para trazer todas as minhas questões, todas as minhas dificuldades. E, principalmente, eu acho que tu tem uma escuta ativa, que faz com que a gente se sinta confortável o suficiente para contar todos os nossos problemas, para perguntar aonde que a gente erra e também para que a gente vá assim, no Instagram e capte os assuntos que a gente tem mais dúvida. Então, assim, através de prints, através de conversas de WhatsApp contigo, porque tu também tem essa acessibilidade. E aí, assim, para que a gente contextualize tudo isso, de que maneira que tu, um dia lá no teu estudo, durante a medicina, tu pensou, olha, eu posso seguir por esse caminho que eu acho que vai dar bom? Então, assim, como é que eu acho que eu entrei, né, nessa parte de emagrecimento, né, de saúde da mulher, e eu falo muito de lidar com saúde, não de tratar doença, né? Sim. Que eu acho que é muito o que eu
faço hoje, porque existem dois perfis de médicos, né? Existe o médico que trata a doença, Sim. né? Que é super necessário. A gente precisa do oncologista, a gente precisa do emergencista, a gente precisa dos nossos cirurgiões, né? Mas existe aquele médico que trabalha mais com prevenção, com promover saúde, né? E eu acho que hoje é isso que eu faço. E eu acho que foi uma coisa muito natural ao longo da minha formação. É o que parece, na verdade. Acho que foi uma coisa que eu fui, desde que eu entrei na medicina, gostando mais. Eu fui naturalmente escolhendo ambulatórios, projetos de pesquisa, que eu gostava de trabalhar com emagrecimento, que eu gostava de trabalhar com saúde da mulher, sabe? E essa parte de emagrecimento, ela tá muito linkada com a saúde feminina, porque é a mulher que busca mais isso, né? Então... E ela é mais questionadora até por natureza, assim, né? Com certeza, com certeza. E, claro, eu não atendo só mulheres, né? E isso é uma coisa engraçada, porque às vezes eu tenho algumas pacientes que me perguntam, mas tu não atende homem? Não, eu atendo homens, né? Mas vou colocar aí que 80% do meu público é feminino. E dos 20% restante, acho que 10% são maridos das minhas pacientes. Que dá muito certo com as pacientes e aí os maridos tomam coragem para vir também. Exatamente, exatamente. Mas acho que foi uma escolha muito natural, né? E eu acho que eu primeiro fui para a parte da endócrino, do emagrecimento, e isso depois, aos poucos, foi me levando mais para a parte de reposição hormonal e mais para essa parte que flerta com a parte da gineco, digamos assim. Tu é mestre em ginecologia também. Isso, exatamente. Né? Tá. Então, quando eu fiz ali a minha formação, eu fiz endócrino e aí depois eu acabei fazendo mestrado na gineco ali na URGS, que foi uma professora que eu trabalhei muito ao longo da faculdade, fiz alguns projetos de pesquisa e o mestrado foi mais com a ideia fechamento, de... Isso, assim, exatamente, né? de fazer esse fechamento. Eu acho que foi interessante, acho que é sempre uma forma da gente estudar bastante, né, de ser mais crítico na hora que a gente vai ler um estudo que sai sobre um medicamento, sobre uma reposição, enfim, mesmo que às vezes a gente linka muito essa coisa de mestrado e doutorado com dar aula, com estar dentro de uma faculdade, e não é uma coisa que eu queira ou que eu quis em algum momento, né? Não é o meu perfil, né? O meu perfil é bem um perfil de consultório, assim, é o que eu gosto dessa interação com o paciente. Mas eu acho que foi legal, assim, como uma experiência. Exato. Lu, e assim, o que tu acha que durante o teu processo de amadurecimento até durante a medicina, né? O que ele te trouxe de mais significativo para hoje que tu utiliza? Porque assim, tu começou estudando metabolismo, né? Então, essa parte mais hormonal e mais de funcionamento do corpo. E hoje em dia, por óbvio, que ela contribui diretamente com as tuas questões femininas e dos teus pacientes em relação à menopausa e emagrecimento. Mas qual é o ponto que tu acha que foi assim, fundamental para ti na tua escolha? Pode ser até da medicina, propriamente dita. Os teus pais são médicos, família de médicos ou não? Não, sabe que aí tem um ponto engraçado dessa questão da escolha da medicina. Quando eu era mais novinha, criança, assim, na verdade, né? O meu sonho era ser dentista. Eu tinha uma paixão grande pela minha dentista, que me acolhia muito toda vez que eu ia lá, né? E aí eu brincava, assim, abria, cortava a boca dos meus bichinhos e usava aqueles espelhinhos e enfiava algodão na boca dos bichinhos, que era uma coisa super linkada à área da saúde, né? Eu adorava. E fiquei anos, assim, que eu queria ser dentista. E aí, quando eu tinha ali os meus 10, 12 anos, eu comecei a assistir muito esses programas de emergência. Tá. E aí comecei a me interessar por aquilo e aí resolvi que eu ia fazer medicina. Nenhum parente médico, os meus pais não são médicos, ninguém, assim. Que loucura! Ninguém. Resolvi que ia fazer medicina e foi. E é engraçado porque quando eu entrei na medicina,
fui vestibulanda, né, de medicina e eu queria ser Que é um perrengão, né? Eu queria ser neurocirurgiã. Ah, tá, apenas. E eu sempre falo, assim, com os estudantes, né, de medicina que eu atendo, alguns, enfim, todo o vestibulando de medicina e o estudante de medicina tem essas grandes pretensões, né? Sim, já entra lá em cima. Quero ser neurocirurgião, quero ser, transformar o mundo. Emergencista, quero... E é uma coisa que não tem nada a ver comigo, tipo, não tem o menor cabimento nessa neurocirurgia. Mas, enfim, acho que eu fiz um semestre e desisti da ideia de ser neurocirurgião. Passa. Vamos para algo mais prático, né? Mas vamos aqui, vamos ali. Exato. Tá, entendi. Mas não tenho nenhum médico, assim, na família. Que legal. Mas acho que foi uma escolha que tem tudo a ver comigo e sou muito feliz. Não, total. E aí, assim, ó, tu acredita que eu olhando no teu Instagram, né, como eu te falei antes... eu vi assim que as mulheres elas evitam até de comentar muito nas tuas publicações e eu imagino que esse caminho ele seja quase um caminho de dificuldade pessoal de cada uma delas de se identificar, de saber até quais são as suas questões, né? Os seus problemas maiores, quais são as suas dificuldades, porque assim, eu vejo que tu posta alguma coisa e aí o primeiro comentário normalmente é assim, eu quero muito isso, mas tem várias camadas no teu post. E aí ela não identifica assim, eu quero muito emagrecer, ou eu quero muito melhorar a minha vida, ou eu quero muito prevenir. Qual é que tu acha que é o caminho de hoje que mais chega ao teu consultório? Eu acho que definitivamente o caminho que mais chega é o emagrecimento. É o que traz a paciente no consultório. Tá? E eu acho que daí é o meu trabalho abrir essas camadas também, né? E entender o que está por trás dessa paciente. E aí a gente começa a conversar e começa a entender, tá? O que também tá trazendo essa relação, às vezes, que não tá tão legal com a comida, né? É uma paciente que é jovem, é uma paciente que está num climatério, é uma paciente que está na menopausa, é uma paciente idosa, é uma paciente que a gente precisa fazer algum ajuste hormonal, é uma paciente que tem alguma questão psiquiátrica associada, né? E às vezes é um trabalho que vai ser só meu, às vezes é um trabalho que vai ser multidisciplinar, né? Então, é um trabalho que às vezes não vai ser numa consulta, que a gente vai conseguir ir descascando essa cebola, né? Claro. Então, eu acho que é um pouco de a gente ir entendendo aquele paciente, ver o quanto também ele vai conseguir ir se abrindo, né, pra gente ao longo desse processo. Até por falar em emagrecimento, Lu, antigamente nós tínhamos o conceito de emagrecimento que era a pessoa magra. Né? Então, assim, olha, este é magro e este não é magro. Ou esse sempre foi magro e essa sempre foi gorda. De que maneira que isso tem um conceito equivocado nos dias atuais? A gente precisa avaliar através de bioimpedância, por exemplo, a gente precisa ver a massa muscular, ou ainda visualmente, olhando, a gente consegue ter esse padrão? Claro, assim, eu bato o olho e sei tu dizer, com esse né? olho técnico. Mas a avaliação com bioimpedância é essencial, ou por pregas, que aí a gente consegue fazer essa avaliação de composição corporal. Até para que entenda, pregas é aquele ganchinho maldito que o médico faz, assim, ó, na barriga, na região aqui do sutiã, que aparece todas as graxeiras que a gente tem, né? E a bioimpedância é um aparelho que a gente utiliza que faz essa medição de composição corporal, de massa gorda, de massa magra. Então, é uma medição que é super importante para a gente poder dizer, porque às vezes a gente olha para aquele paciente, ele é visualmente magro, né? Mas ele pode ter pouca massa muscular e muita massa gorda, e aí ser o que a gente chama de falso magro. E a gente tem, assim, muitos falsos magros, né? Tenho vários. E esse eu brinco que é o maior desafio do consultório do endocrinologista. Porque a pessoa se olha no espelho e coloca uma roupa, tá tudo bem, né? Aí a hora que tira a roupa,
que tá o problema. E o falso magro, a gente, assim, tem um problema que é de saúde ali. Que se a gente for pensar lá na frente, músculo é uma reserva, é uma poupança que a gente faz para velhice. Muito isso, sim. Então, eu falo isso toda hora para os meus pacientes, quem que vai me segurar lá na frente quando eu tiver 80, 90 anos, que vai me dar autonomia para sentar e levantar dessa cadeira sozinho, para conseguir ir no mercadinho, comprar o meu pãozinho sozinho, é a massa muscular. Então, essa poupança a gente faz quando a gente ainda é jovem, tá? E quanto isso conjuga com as tuas primeiras falas, que é essa questão da prevenção. Exatamente. Porque, na verdade, quando tu está consciente de que, olha, eu quero ter uma velhice saudável, o que eu preciso fazer para melhorar essa condição que eu estou hoje? Ou assim, até trazendo um pouco mais para as minhas questões, né? Já tive 2 gestações, o meu corpo já não era top lá quando eu era nova, e aí depois de 2 gestações é óbvio que ele modificou. Então, de que maneira que eu posso ter uma melhor qualidade de vida com os meus filhos, por exemplo, pegá-los no colo, carregar, jogar futebol, fazer atividade física ao ar livre, sentar e levantar do chão. E essas questões, elas já conseguem, as tuas pacientes, elas já conseguem te trazer como uma necessidade ou ainda é mais só essa parte estética do estar magra? Vou te dizer assim, que eu acho que 70% ainda traz muito essa questão estética. Estética. E 30% vamos colocar que já está começando a ver essa parte de saúde. Mas aí, nesse 70% que traz essa estética, essa coisa mais imediata, aí, de novo, acho que entra o meu trabalho de mostrar. E aí, colocar dados, aí colocar estudos e falar assim, ó, se seguir assim, lá na frente a gente vai ter um problema. E eu acho que aí, quando a gente apresenta isso, os pacientes, né? Eles entendem e aí eles compram junto aquele trabalho de que, opa, eu tenho que melhorar, porque senão eu É uma questão de saúde. Exatamente, eu até posso brincar com meu filho, mas eu não sei se eu vou brincar com meu neto. Sim, e isso é pesado bastante e às vezes precisa desse sacudidão justamente para, né, peraí, né, vamos ver o que eu faço da vida agora, daqui para frente. Tá. E falando de emagrecimento, eu não poderia deixar de trazer a questão das canetas emagrecedoras. O que mais aparece em redes sociais, e o que mais stalkers, e o que mais Google existe nos últimos tempos. Sem dúvida. Canetas emagrecedoras. Primeiro, funciona, não funciona? Funciona para todos? E quais os cuidados e principais dicas que tu dá? Funciona, sem dúvida, né? São medicamentos muito bons quando a gente fala em emagrecimento. São para todos? Não, né? Então, são medicamentos aí que requerem uma prescrição e uma indicação médica. Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento para que a gente use de uma maneira correta. E aí, a gente estava comentando, por exemplo, o falso magro. Né? Sim. O paciente falso magro, se ele for lá e usar uma caneta por conta própria, ele vai ter um problema, porque ele vai perder muita massa muscular, talvez ele perca uma gordura junto, vai perder, mas ele vai perder músculo se ele não estiver fazendo o exercício de uma forma adequada, que ele provavelmente não tá, porque ele tá falso magro, né? Sim, porque ele já acha que ele é magro e aí ele não precisa fazer. E aí ele entra num ciclo vicioso, ele vai parar a caneta, ele vai engordar mais e não vai dar certo, né? Então, elas são excelentes, são medicações extremamente seguras, são medicações que a gente tem benefício aí de parte cardiovascular com o uso delas, melhora de glicemia. Então, são remédios muito bons, mas a gente tem que entender que são remédios que a gente usa para tratar doença, né? Sobrepeso, obesidade. Claro que eu posso usar como uma ajuda estética também, sim, e tá tudo certo, né? Eu faço muito isso no consultório. Empurrão. Sem dúvida, mas é uma coisa que tem que ser feito de uma forma adequada,
com uso organizado. Então, assim, eu vou usar até aqui, depois eu vou fazer essa manutenção assim, depois eu vou tirar dessa forma para não ter reganho. Não é aquela coisa que eu vou ir lá, vou comprar uma caneta e aí... E o meu milagre tá feito. E o meu milagre tá feito, exatamente. Até porque os remédios também têm efeitos colaterais. Muitos. Né? Então, esse efeito colateral, quando a gente faz um acompanhamento adequado, ele é muito mais manejável, né? Mas sim, são medicações excelentes e que estão aí para nos ajudar, né? As tuas principais indicações das canetas é justamente essa: um alto percentual de gordura, doenças pré-existentes e as pessoas que realmente necessitam desse, talvez, empurrão para a melhoria da qualidade de vida, né? Exatamente. Então, fica aqui, né, a super dica da doutora Luísa, que tu não pode comprar a caneta ali na farmácia da esquina e achar que o teu milagre do verão está pronto, Eu brinco que é o milagre de Natal, né? Isso, Papai Noel! Que a vida do endócrino, a partir de início de setembro, que aí começa o milagre de Natal. Salve-se quem puder. Exatamente. Não fiz nada do combinadinho durante o ano, mas agora em setembro começou a ficar calor, eu preciso colocar as manguitas de fora e as pernocas, e aí vem o desespero. E assim, Lu, para essas questões que são assim mais voltadas às doenças, tá? O diabético, a pessoa que já tem um problema sério de metabolismo, as dicas e cuidados que tu daria para essas pessoas que já têm, ou que já nasceram, ou que adquiriram essas doenças e que precisam estar no teu consultório com maior frequência e maior regularidade e muitas vezes não vão. Né? Porque, assim como eu, né? Eu sou dessas que faz o exame e não abre, né? A Lu quase me matou esses dias. Faz o exame e não abre, e aí, quando abre, não entrega. Então... Não, tu é uma boa paciente. Serve pra mim também. Mas, assim, essas pessoas que já têm uma doença pré-existente, que talvez já estão com a idade um pouco mais avançada, que já têm essas questões de metabolismo... já com indicação de problemas ou já com doenças, de quanto em quanto tempo que eles precisam ir no consultório? Isso é uma coisa que, claro, vai depender muito da doença, do quanto aquela doença está controlada ou não, né? Do tipo de medicação que esse paciente usa, mas se a gente tem uma comorbidade que é um pouco mais significativa, vamos colocar que aquele paciente vai ter que ir umas 4 vezes por ano, né? Para que a gente consiga manejar ele de uma forma adequada, ficar bem de olho, né? E eu, né, tu sabe que eu sou assim, todos os meus pacientes têm meu celular, eu tô sempre super disponível. Então, assim, fiz esse exame, senti isso, tô preocupada, me manda uma mensagem, né? Tira qualquer dúvida, porque eu acho que esse contato é importante. Eu prefiro que o paciente me mande uma mensagem do que fique desassistido, daqui a pouco faça alguma coisa errada, sabe? Não tome um remédio que deveria ter tomado, ou tome um remédio que não deveria ter tomado, sabe? Desregula o que estava certinho. Exatamente. Então, eu até, às vezes, brigo, assim. Eu falo, mas tu tem meu celular, por que tu não me mandou uma mensagem? Mas eu não quis incomodar. Mas incomoda! Incomoda, por favor, ao invés de fazer Então, eu tô, assim, eu sei que nem todo mundo, nem todos os médicos se dispõem a isso, né? Claro. Mas eu, assim, migrei para um perfil de atendimento que já é diferenciado, pensando em ter essa disponibilidade para os pacientes. E hoje, assim, ainda bem que funciona, que dá certo. E que deu certo. Que bom. Nós estamos aqui com a doutora Luísa Scola Perini e nós vamos fazer um pequeno intervalo para a gente voltar com muito mais assuntos. A gente nem falou sobre menopausa ainda. Então, já falamos um pouco sobre emagrecimento e no próximo bloco a gente tem muito mais o que falar. Espera aí. Você sabia que a água da estância é considerada uma das águas minerais mais leves que existe?
captada a 120 metros de profundidade e num local privilegiado pela natureza, a fonte está localizada em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. E é daqui que surge a água levíssima, com uma composição mineral extremamente leve devido a um solo rico em rochas de diferentes tipos e cores, é que se consagram os benefícios medicinais especiais que ela possui, fazendo com que ela seja uma água única, pura e muito leve. Nossos cuidados começam com o respeito ao meio ambiente e ao incentivo à sustentabilidade. Desta forma, compreendemos que poderemos ir mais longe, fazendo a diferença e proporcionando excelência na qualidade dos nossos produtos. Água da Estância, a água como deve ser. Aqui na Urban Arts, tudo é pensado em você, inclusive para o seu conforto na hora de fazer as compras. Além do atendimento que vocês já sabem com uma consultoria expert em arte, você também tem a tranquilidade de fazer as suas compras com calma, pois nós dispomos de estacionamento para você deixar o seu carro. E aí, o que tá faltando para te vir nos fazer uma visita e levar a arte para o seu dia a dia e para o seu lar? Venha nos visitar e se encante com tudo que preparamos para você. Aqui na Urban Arts, tudo é pensado em você, inclusive para o seu conforto na hora de fazer as compras. Além do atendimento que vocês já sabem com uma consultoria expert em arte, você também tem a tranquilidade de fazer as suas compras com calma, pois nós dispomos de estacionamento para você deixar o seu carro. E aí, o que tá faltando para te vir nos fazer uma visita e levar a arte para o seu dia a dia e para o seu lar? Venha nos visitar e se encante com tudo que preparamos para você. Você sabia que a água da Estância é considerada uma das águas minerais mais leves que existe? Captada a 120 metros de profundidade e num local privilegiado pela natureza, a fonte está localizada em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. E é daqui que surge a água levíssima, com uma composição mineral extremamente leve devido a um solo rico em rochas de diferentes tipos e cores, é que se consagram os benefícios medicinais especiais que ela possui, fazendo com que ela seja uma água única, pura e muito leve. Nossos cuidados começam com o respeito ao meio ambiente e ao incentivo à sustentabilidade. Desta forma, compreendemos que poderemos ir mais longe, fazendo a diferença e proporcionando excelência na qualidade dos nossos produtos. Água da Estância, a água como deve ser. Olá, estamos de volta aqui com a doutora Luísa Scola Perini, que já falou bastante sobre emagrecimento, falou sobre as canetas emagrecedoras, sobre a questão metabólica, identificação de corpo, o que é magro, o que não é. E agora, Luísa, nós vamos ter o que falar, né? Porque se tem um assunto que também está em voga, é a questão da menopausa. Muito. Vamos dividir assim tecnicamente. Estar na menopausa é... Vamos lá. Menopausa. Parei completamente de sangrar. Essa é a menopausa? A menopausa é uma data de aniversário. Tá. Então é quando eu fecho um ano sem menstruar. Tá? Uhum. Então, pode acontecer de eu estar lá há 10 meses e menstruar. Então, eu começo a contar tudo de novo. Tá? Volta a regra do zero. Então, a menopausa é quando a gente ganha aquele bolinho. Parabéns. Parabéns, querida. Você entrou na menopausa. No período que antecede, a gente está no climatério. Tá. Né?
E depois a gente está na pós-menopausa. E é nesse climatério que normalmente é esse turbilhão de acontecimentos. Nesse turbilhão de acontecimentos, principais sintomas. Calorões podem ter ou não ter, correto? Pode ter ou não ter. Tá. Cansaço absurdo ou falta de vontade de fazer coisas básicas, correto? Pode ter ou não ter. Oscilação de humor, instabilidade, né, de humor, ansiedade, insônia, aquele despertar assim às 3 da manhã, é uma coisa que é bem típico, né? Tipo o despertar às 3 da manhã, olha, eu agora poderia faxinar uma casa, por exemplo, ou não, tô aqui deitada e não consigo mais dormir. Exatamente. Aí depende um pouco do perfil de cada mulher. Algumas vão acordar ali às 3 da manhã com mais energia, outras vão só acordar e não conseguir mais dormir, né? Então... Questão de cabelo, pele e percepções assim visuais, Um ressecamento um pouco maior, né, da pele, às vezes do cabelo. As mulheres nessa fase começam a notar um pouquinho mais de flacidez também, né? Uma queixa comum e que é muito assim, engraçado, porque já tive relatos assim, de pacientes que buscaram um oftalmologista por olho seco e não tinham se dado conta que era o climatério começando. Sim. E aí, até um gancho, o oftalmologista, ele consegue ter essa visão macro, assim, ou ele vai lá e dá o colírio? Muitas vezes ele vai lá e só dá o colírio e... Ele tem que estar... Antenado, né? Porque se ele não prestar atenção, a idade... modificou alguma coisa. Isso, daqui a pouco ele vai tratar como um olho seco e não vai se dar conta. Se ele tiver antenado, ele vai dizer, vai dar uma olhada. Tá. Então, esse ressecamento ocular, um pouco de pele, talvez uma flacidez. E o que é mais característico, assim, o que mais aparece nessa questão do climatério? É a mudança de humor, de fato? É a mudança de humor, o sono, os calores e a alteração de libido. Tá. Os calores, manhã ou noite? Normalmente, assim, o que eu vejo mais de queixa é à noite. Pelo menos nesse climatério mais inicial, mas depois começa full. Sabe Deus. Só aquele lequezinho assim, o tempo todo se abanando. Exatamente. Tá. E a questão de queda do libido. Que eu acho, né, aqui cá para nós, aproveitando o programa, que já que é aqui entre nós, a gente pode seguir a vida. Aqui entre nós, eu acho que a queda ou a perda do libido, ela é tão mais complexa, porque hoje em dia a gente tem várias formas de comunicação. E nós temos acessibilidade principalmente a esse tema, que antigamente, Deus o livre de falar sobre isso. Então, primeiro, as questões femininas não eram tão próximas. A gente tinha essa questão de só falar, talvez, com uma amiga, com uma mãe ou com uma tia, talvez, que fosse um pouco mais próxima. E também não tínhamos essa percepção de, olha, está acontecendo alguma coisa. E essa questão da perda do libido, Lu, ela é do dia para a noite ou ela é gradual, assim? Olha, começa a ver que está sempre arranjando uma desculpa, que começou a ficar cansada demais, dor de cabeça demais, desculpas demais, ou ela é assim, do tipo, olha, não quero mais, não estou aberta para sexo, por exemplo? Não, os sintomas, quando a gente fala em sintomas climatéricos, eles costumam ser graduais, tá? A não ser que a paciente tenha por exemplo, começou com muito ressecamento vaginal, fez uma fissurinha ali, aí tá com dor para ter relação. Incômodo. Isso, tá? Mas se não, são queixas graduais. E isso é até uma coisa que nos preocupa, às vezes, como médico, porque essa mulher, ela não vai enxergando a queda que ela tem de qualidade de vida, às vezes, né? Sim. Porque eu não saio daqui e venho para cá. Isso vai acontecendo gradualmente. E aí, às vezes, a gente pega pacientes que estão
sei lá, na menopausa já e não iniciaram uma terapia de reposição hormonal e estão trabalhando lá a 50% da sua capacidade, digamos assim, e não percebem, porque tiveram essa queda de uma forma gradual aí de qualidade de vida. Então, sim, né, voltando agora para a parte da libido, é uma queda gradual. Né? E quando a gente fala aí minha libido reduziu, né? Eu acho que a gente tem que muito usar o meu comparativo com ele mesmo, né? O meu termômetro. Exatamente, eu não posso comparar a minha libido com a tua, com sei lá, colega, com a vizinha. Isso, porque cada um tem o seu parâmetro, né? Então, eu era dessa forma e isso mudou, bom, então tem alguma coisa errada. Vamos começar a olhar para isso. Né? Eu sempre fui assim. Bom, ok, eu sempre fui assim, então. Né? Pode ser uma característica tua e tá tudo certo. Exatamente, porque às vezes a gente pega também pacientes que sempre tiveram aquela característica de não procurar tanto. E é delas e tá tudo certo. Só que aí começa a ouvir que a amiga que namora não sei quantas vezes na semana. Tudo bem, são perfis diferentes, né? A gente tem que entender se mudou o perfil, né? E a gente tem que entender também o que é a falta do desejo, né? Isso. O que é não ter uma resposta sexual boa, o que é não ter lubrificação na hora, o que é não sentir prazer, do que é aquela coisa da preguiça mesmo, né? Isso. Porque a gente tem, assim, a gente tem 1 milhão de tarefas, né? A gente é filho, é trabalho. Então, às vezes, a mulher chega lá e tá cansada. E é melhor deitar e assistir um filme do que namorar com o marido, né? Claro. Isso não quer dizer que quando tu vá namorar, não vai ser bom, não vai ser prazeroso, enfim. Então, às vezes, é isso também que a gente tem que entender um pouco. E me parece que, assim, nessa questão, nesse conceito do termômetro, ela é muito desse olhar um pouco mais atento e ampliado para o contexto, né? Então, olha, eu tenho uma rotina muito cansativa, eu tenho uma sobrecarga de tarefas, eu não estou conseguindo dar conta de mim e não estou conseguindo pensar em sexo. É diferente de não ter prazer mais. Exatamente. Não ter prazer nem sexual e talvez, às vezes, nem no cotidiano, nem na rotina comum. Então, é aquela pessoa que tem um semblante talvez um pouco mais cansado, um pouco... até essa questão de saúde, né, Lu? Eu lembro que, assim, que quando eu era pequena, por exemplo, as minhas tias chegavam e falavam na menopausa, e já falavam na menopausa assim, se abanando, e também com aquela imagem de uma pessoa já mais envelhecida. E aí, pra mim, era esse conceito que eu tinha de menopausa, de, olha, eu só vou ver isso lá quando eu for mais velhinha. E agora, cada vez mais, está se percebendo que o climatério tem iniciado um pouco mais cedo. E uma coisa que eu acho que é interessante, assim, complementar, né, sobre essa parte de desejo sexual, de libido, é que existe uma grande diferença entre o desejo sexual do homem e da mulher. Sim, né? Muito importante. Porque o homem, ele tem um desejo espontâneo, né? Então, o homem, às vezes, ele tá aqui, pode estar sentado aqui conversando contigo e ele pensa em sexo, né? E aí ele procura a parceira dele, enfim. E nós, mulheres, não. A gente tem um desejo que é estimulado. Então, é importante também, assim, tô vendo que eu tô mais preguiçosa, que eu não tô afim. A gente procurar estimular isso, né? Então, a gente consumir algum conteúdo que tenha a ver com isso. Então, assim, vou ler um livro, né? Vou puxar os 50 tons, vou usar uma lingerie legal, vou, sei lá, comprar um gloss íntimo, vou, sabe? Vou criar um clima propício para que também... A gente sabe, homem não precisa disso. Não. Né? E mulher é diferente. E aqui eu acho que vai um conceito para ti que está assistindo de, olha, começa a perceber em ti, né? Quais as mudanças que aconteceram e quais as identificações aqui que a doutora Luísa falou com essa fala de, olha, será que é só cansaço mesmo? Será que é só acúmulo de tarefas mesmo? Ou será que falta um pouco mais de estímulo para mim?
E até um pouco de autoconhecer-se, né? Tipo, olha, tá, hoje eu não tô legal, mas pode ser que amanhã, quando eu esteja um pouco mais tranquila, eu queira criar um clima um pouco mais agradável, tomar um vinho, baixar um pouco a luz, trazer algo que te faça também um pouco mais propícia para essa relação, para esse relacionamento, para essa entrega. E eu acho que as questões de inter-relação pessoal, só a gente vai conseguindo se descobrir com o passar do tempo. E essa fase de amadurecimento e de climatério, ela também é uma fase de conversa, né, Lu? Tem que trazer para o marido, para o companheiro, para quem estiver por perto, do tipo, olha, houveram alterações. Com certeza. Né? Não, e o tratamento, né, dessa fase, a gente tem que pensar assim, é uma pizza, né? Então, a gente vai tratar. Uma fatia dessa pizza é a terapia hormonal. Uma fatia dessa pizza é o meu relacionamento. Uma outra fatia é a atividade física, que é super importante. A outra fatia é a dieta e assim a gente vai, né? Então, não adianta eu achar assim que eu vou botar ali só a terapia de reposição hormonal e tá tudo resolvido. Não. Sim. E até te trazendo uma das perguntas que nós tivemos hoje, que hoje a Lu e eu abrimos uma live e uma caixinha de perguntas. E uma das perguntas que foi trazida hoje para uma das nossas seguidoras foi justamente esse. Olha, estou no climatério ou já entrei na menopausa e de que maneira eu emagreço? E de que maneira eu melhoro o meu corpo? Então aqui já veio uma dica da doutora Luísa dizendo, olha, a atividade física é muito importante. E é qualquer atividade física ou é musculação? Mulher na menopausa não tem discussão. Tem que fazer musculação. Tem que. Tem que. Ah, mas eu não gosto. Tem que. Não. A fase de não gostar é para crianças, agora você é adulta, precisa fazer. Exatamente. Tem que fazer. Tenho tempo, consigo fazer um aeróbico também? Show! Faz as duas coisas, mas o essencial é fazer musculação. É uma fase em que a gente começa a perder mais massa muscular, o metabolismo muda, às vezes a gente está fazendo a mesma coisa e está engordando. Ai, muito isso. Né? A gente começa a se sentir mais cansada, tem menos motivação para fazer ali o exercício, já fica mais difícil, né? A oscilação hormonal às vezes já vai me dar vontade de comer alguma porcaria algum mais. Doce, então é realmente mais difícil, tem que assim fazer um esforço aí hercúleo para preservar essa massa muscular. É uma fase onde a gente às vezes lança a mão com frequência das canetas para ajudar essas mulheres, porque aí assim oscilação hormonal, é dificuldade de ir lá conseguir fazer o exercício, né? Porque já tá se sentindo mais cansada, aí começa a engordar e essa mulher vai com autoestima. O sono que também não vem, o sono que tá ruim, dá mais fome no outro dia, né? Então, se precisar usar alguma medicação nessa fase para ajudar, vamos lá, né? E, claro, a gente tem que deixar essa dieta organizada, deixar os suplementos que também, daqui a pouco alguma coisa para ajudar a dormir, uma creatina, dieta bem balanceada em proteína, né? Então, tem que estar tudo. É um contexto mais ampliado, né? Como a gente vinha falando antes no outro bloco do emagrecimento. É um contexto. E para essa seguidora que perguntou, olha, é normal eu ter dificuldade de emagrecer, então no climatério ou na menopausa, é real? Super normal. Super normal. Tá, então esse mexer, nega, vamos lá. vamos sair dessa zona aí de conforto e vamos se mexer porque agora mudou. Outra coisa que acontece muito nessa fase é a gente ter uma mudança de padrão de deposição de gordura. Claro. Pela mudança hormonal mesmo, né? Então, a queda do estrogênio, que é o hormônio feminino, vai fazer com que a gente acumule mais gordura, né? Por a gente não ter tanto estrogênio, na região abdominal. Sim. E aí a gente começa a ter aquele padrão de corpo que é menos feminino, né? Então a perna começa a afinar e começa a ter a gordura ali na região do abdômen. Sim.
E essa gordura, normalmente, é a mais difícil de tirar. E a mais perigosa quando a gente fala em saúde, né? Sim. Em riscos metabólicos, cardiovasculares, né? E normalmente é a queixa grande das mulheres nessa fase, né? Sim. Ah, comecei a criar uma gordura aqui que não tinha. Que nunca tinha aparecido e agora, de uma hora para outra, ela se depositou ali. Tá. Outra pergunta também da nossa seguidora foi assim: como identificar e contar para o meu marido que eu estou no climatério e que as coisas mudaram? Olha, eu acho que ele vai perceber. Ele, na verdade, já está pedindo socorro. Ele provavelmente já tá vendo que a coisa tá diferente, ele só tá precisando de um nome. Ele já está dizendo assim: olha só, não te aguento mais, por favor, vai ao médico, procure ver identificar o que tu tem. Só louca? Não, brincando, né? Mas falando sério, eu acho que hoje tem se falado muito mais, né, em menopausa, e acho que é natural, né, a gente abordar esses assuntos. Sim. Né? E acho que não tem problema nenhum, né? A gente hoje passa muito mais tempo na menopausa do que fora dela, se a gente for pensar em expectativa de vida, tudo isso. Sim. Então, chegar pra ele e falar, tá, realmente as coisas estão mudando e me ajuda. E vamos tu nos também adaptar, vai ter as tuas oscilações hormonais, né? Isso. Vamos se redescobrir juntos nesse momento E aqui na tua fala, eu acho que tu trouxe uma questão muito também ampliada, assim, e de um olhar também cuidadoso. Homens, por óbvio, não entram na menopausa, mas entram na andropausa. E aí, os homens, em qual momento da vida que isso acontece e quais os principais sintomas? Sabe que homem é um pouco diferente. Às vezes a gente vai ter homens que vão, né, ter essa queda de produção de testosterona. E tem homens que vão estar lá com seus 70 anos e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então é uma coisa que é mais individual. Tá. Né? E é uma coisa que a gente tem que estar muito atento também quando a gente trata casal, para não ter uma discrepância entre eles e até uma disputa, né? Do tipo, olha, eu estou muito bem e você está aí. Exatamente. E aí, e isso às vezes gera um problema no relacionamento, né? Porque aí o cara tá lá cheio de testosterona, a mulher tá caído no pé lá da menopausa, e aí o cara tá querendo namorar tantas vezes na semana, a mulher não quer saber, né? E aí... que é muito comum. É muito comum. Então, eu que trato muito casal... assim, tento cuidar isso, porque é difícil, assim. Sim, é um belozão. Mas... E assim, Lu, a gente podia ficar aqui horas trovando, né? Como vocês já viram, a Luísa traz com propriedade, com técnica e acessibilidade, como eu falei lá no início. Lu, sobre prevenção, saúde, bem-estar, porque aqui a gente está falando de bem-estar feminino e masculino. Cuidados com o corpo e com a sua saúde interna, né? Que é o que tu mais cuida hoje em dia e que tu mais tem o teu olhar atento. Se tu pudesse resumir de uma forma de um fechamento aqui pra gente, assim, estando aqui entre nós, coisas que a gente normalmente não percebe, ou uma dica que seja contributiva, o que tu traria? Eu acho que pensando assim, em saúde de um modo geral, né? E pensando no que eu fiz e faço ao longo da vida, atividade física, eu acho que é saúde física e mental, né? E é uma coisa que não tem discussão. Tá? E é buscar identificar o que te dá mais prazer. Pode ser musculação e beach tênis, ou pode ser yoga, ou pode ser pilates, ou não. Eu acho que treino de força todo mundo tem que fazer, né? Então, vai ser musculação, vai ser um crossfit, vai ser um funcional, né? E cada um vai decidir. Mas eu acho que treino de força, passou dos 30 anos, é saúde. É saúde. Ponto, né? E cuidar o que a gente está colocando para dentro em termos de alimentação, né? Sim, principalmente. E álcool, né, gente? Álcool... Sim. Tá? Claro que
né, as pessoas... É um convívio, é um social, mas hoje a gente vê que existe um consumo abusivo, né? Sim. Então tem que também se cuidar em relação a isso. Luísa, eu quero te agradecer, porque, assim, é uma honra para mim te ter nesse programa. Maravilhosa. E eu acho que aqui entre nós a gente conseguiu trazer bastante conteúdo. Sei que vão vir muitas dúvidas e, com certeza, no @ da doutora Luísa Escola Perini e no meu, vocês podem mandar aqui no direct do Instagram, podem mandar pra gente. A doutora Luísa vai ter o prazer de responder, porque ela é isso. Acessível. Esteja super em casa, assim como vocês estiveram hoje, para assistir os próximos programas. Nós nos vemos. Até mais!